Olá, mais uma vez nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar do primeiro pregador que já existiu nesta terra. Aqui em Gênesis 3 está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, veja aqui, ó, primeiro pregador pregando para Eva. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui é uma pergunta que o primeiro pregador faz para Eva. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Então, hoje está cheio de falsos pregadores. Esse aqui foi o primeiro pregador. O diabo pregando para Eva, mostrando coisas boas, mostrando vantagens para Eva. É assim que está escrito na Bíblia, que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo? Está escrito aqui em Atos 2,38, que Pedro batizou o povo no nome do Senhor Jesus Cristo, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados? Não. Tem importância não. Vamos batizar o povo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos colocar a Trindade. Vamos colocar 3 deuses no lugar de um. Tem importância não. Está escrito assim na Bíblia, 1 Timóteo 2, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Não, isso não tem importância não. Isso aqui é para a época. Não, vem aqui para esta igreja aqui você pode ser pastora, você pode abrir uma igreja para você, você será como Deus, você será como homem. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Isso não tem importância. A mulher também pode pregar, a mulher pode ser igual ao homem, pode trabalhar, pode ir para a faculdade, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Você pode ser como um homem, que Deus é representado pela figura masculina. Você pode ser como um homem. Você pode carregar um saco de cimento, você pode trabalhar, você pode sair de madrugada. Coloca um saco de cimento na cabeça. Não tem importância não, a sua saúde vai ser igual a do homem. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Esse assunto me agradou. Feminismo me agradou e agradável aos olhos. A árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, do seu ensinamento, e comeu e deu também ao seu marido. Então, o diabo está hoje pregando aí, principalmente para as mulheres. Um dia o pastor respondeu uma pergunta, uma mulher dizendo: não, eu não caio nisso não. E o pastor disse para ela: você é mais do que Eva? Talvez você é mais do que Eva. O apóstolo Paulo, ele, na sua segunda carta aos Coríntios, os falsos apóstolos: oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me também, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, como o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Essa virgem pura que Paulo fala aqui é a igreja pura. O que é? Que pureza que Paulo fala aqui? É a pureza da palavra de Deus, que não tenha nenhum dogma, porque o dogma é inventado pelo homem, o dogma é idolatria, está cheio de dogmas. 3 pessoas distintas, isso é um dogma.
Isso é um dogma que o homem inventou, a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Paulo não cita isso nas Escrituras. O apóstolo Pedro não cita isso na Escritura, nem o apóstolo cita. Então é isso que Paulo fala aqui, ó. Veja se o que você aprende combina com a doutrina de Paulo. Pode observar se alguma denominação combina com a doutrina de Paulo. Não vai combinar. Então, por isso que Paulo aqui fala que está zeloso da igreja, para vos apresentar como uma virgem pura ao marido. O marido é quem? É Cristo, a saber, a Cristo. E a mulher é quem? A mulher é a igreja. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, veja aqui, ó, a serpente enganou Eva, não enganou Adão. Enganou Eva com a sua astúcia. A mesma coisa está enganando principalmente as mulheres hoje. Não tem importância, caminho largo. E as pessoas adoram a vantagem que o diabo ofereceu para Eva. Caminho largo, você pode usar qualquer roupa. Você pode andar seminua, isso não dá nada não. Deus só quer o coração. É o diabo, a astúcia do diabo jogou todos nós nesta vida, cada sirene ligada, cada tiro, cada assalto. Quem foi a culpada? Eva. A Bíblia responde, não é questão de ser feminismo machista. Veja aqui, ó, mas temo que a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Veja, aqui ele está fazendo uma comparação com a Eva lá no começo, com o primeiro pregador que pregou para Eva. Assim também a serpente está pregando para as pessoas hoje. E as pessoas estão acreditando na pregação da serpente. E se apartem da simplicidade que é em Cristo. As pessoas estão se apartando. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, olha Paulo falando. Se alguém pregar outro Jesus que nós não temos pregado. Primeira pessoa, terceira pessoa. Paulo não pregou sobre terceira pessoa. Veja o zelo de Paulo. Ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Veja, Paulo está dizendo, vós sofrereis. Vós sereis julgado naquele dia e lançado no mar de fogo. A Bíblia fala no mar de fogo. Então, cuidado com doutrinas falsas, porque a serpente, uma palavrinha que a Eva recebeu, a Bíblia da Eva era só um versículo, não comereis. E a serpente disse, com certeza não morrereis. Mas no dia que você comer, você será como Deus, sabendo o bem e o mal. O dia que você quiser copiar o homem, você vai saber o bem e o mal. Faça como o homem. Você será independente, poderosa. E o que está acontecendo hoje? Famílias sendo destroçadas por causa da serpente, lares sendo destruídos, o diabo colocando os homens contra as mulheres, o feminismo, a serpente entrando com o feminismo e acabando com famílias, com filhos, com vida de mulheres, mulheres tomando psicotrópicos por terem saído da sua posição de mulher. Então, é o evangelho da serpente, isso aí não tem importância, Deus só quer o coração. É o evangelho da serpente. A serpente era mais astuta que todas as aleimarias do campo. Veja, é o primeiro pregador que Deus tinha feito. E essa disse a mulher, veja, ele procura a parte mais fraca, que é a mulher. O diabo não procura o homem, ele não procurou Adão, ele procurou a Eva. Porque se ele derruba a Eva depois derruba Adão. O diabo vai na mulher, ele derruba a mulher vai e derruba o homem. O que foi que aconteceu aqui, ó? É assim que Deus disse?
É assim que está escrito na Bíblia? Não, isso não tem importância não. Venha para a nossa igreja não proíbe nada. Nossa igreja é tranquila, é só devolver o dízimo. O resto pode fazer tudo, pode tomar aquela cervejinha, pode fumar. Lá o pastor não acha ruim não, isso não tem nada a ver. A nossa igreja, isso é tudo liberado. Então o que é isso? Estrada larga. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja, a serpente não disse que era mentira. Ela foi sagaz. Ela soube mexer com o psicológico da mulher. O psicológico da mulher está no ouvido. A fraqueza da mulher está no ouvido. Falar palavras doces. Esta geração ela está fraca. Por que os políticos se dão bem? Falam aquilo, igual esse que ganhou aí. Falar coisas agradáveis aos ouvidos das pessoas. As pessoas querem ouvir coisas agradáveis. Porque se o diabo falar coisas desagradáveis na igreja, caminho estreito, as pessoas vão se desviar das igrejas, porque as pessoas vão para a igreja procurando prosperidade, procurando coisas que vai trazer oportunidades de ganhar dinheiro, alguma coisa agradável, desejável. O homem nunca está satisfeito com o que tem. Tem que crer na serpente. O evangelho da serpente é um evangelho mais bonito do que a palavra de Deus. É mais agradável ouvir a serpente. Seus olhos se abrirão, você será como Deus. Olha, quem que não quer ser como Deus? E Eva achou bom aquele conselho. Aquilo fez bem para o ouvido de Eva. Como está fazendo hoje bem. As mulheres lutando pelos seus direitos. Mas o pecado ele é gostoso na hora que está fazendo o pecado. Mas depois existem as consequências. A consequência é a eternidade no lago de fogo. Pense bem, irmão, antes de ouvir o evangelho da serpente. Que o Senhor vos abençoe, dê o seu like, mostre este vídeo aqui para alguém que necessita de um ensinamento como esse. E as nossas mensagens são baseadas nas mensagens de William Marion Branham, que nós acreditamos ser o Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6, porque o Elias de Malaquias 3 é João Batista, mas o Elias de Malaquias 4 é o Elias que a Bíblia promete para o futuro, que é o mesmo Elias de Mateus 17, que Elias diz: eis que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E continue nos seguindo, que o Senhor vos abençoe.